gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Ellen, vocês podem me encontrar no Nia e na Liga dos Betas como Hel. E hoje eu tô aqui no vlog da Liga novamente para fazer uma resenha sobre um romance nacional do ano de 2016, né? Ano retrasado. E é nada mais nada menos do que Doce Amargo. Doce Amargo é um livro da autora Evelyn Santana, que por sinal também é beta da Liga dos Betas e amiga de WhatsApp, de contar algumas fofocas de vez em quando, falar mal da vida dos outros. Parece mentira, mas é verdade. E o Doce Amargo ele foi publicado pela editora Coerência. É um livro assim, bem grossinho, vocês podem ver, tem mais de 400 páginas, tá? Eu ia dizer 400 páginas de pura dor e sofrimento, mas não é, tá, gente? Esse livro tem muita coisa bacana e, enfim, eu não vou ficar dando spoiler aqui, porque vamos começar essa resenha logo de uma vez, né? Pra acabar com o suspense. Mas antes da gente adentrar na resenha, eu gostaria de mostrar rapidinho a diagramação desse livro, que tá maravilhosa, gente. No começo de cada capítulo tem esses enfeitezinhos aqui, dessas florzinhas. Quando vai pular de uma cena pra outra, assim, sabe, o capricho nos mínimos detalhes aqui, né, das aliancinhas aqui, nem sei como é que é o diminutivo de aliança, mas enfim, né. Enfim, a capa maravilhosíssima também, gente, e sem contar que, graças a Deus, né, por ser colega e amiga de Liga da Evelyn, eu ganhei o meu exemplar todo autografado, né, dedicado aqui pra mim, enfim, né, vocês podem ver que ela até escreveu um soulmate aqui, ó, não sei se dá pra ver, mas enfim, né, a gente é soulmate de Liga e a Evelyn é uma pessoa muito querida, então, enfim, eu sinto uma responsabilidade muito grande de estar com esse livro nas mãos pra fazer uma resenha pra vocês. Enfim, espero que a Evelyn não me mate por essa resenha, mas eu vou tentar ser imparcial nas minhas críticas aqui. Eu queria começar essa resenha dizendo que Doce Amargo, ele é um livro que contém uma boa dose de clichê, mas que ao mesmo tempo ele possui aquele diferencial muito bacana que toda história precisa ter, apesar do clichê, para ser uma história atrativa e diferente para o público, né, para os leitores. E é exatamente nessa parte que eu gostaria de focar durante a resenha de hoje. O primeiro ponto interessante que eu gostaria de destacar sobre Doce Amargo é que a narrativa dele é feita na primeira pessoa. Só que não é feita só sob o ponto de vista de um único protagonista apenas. Ele é feito sob o ponto de vista da Melinda, mas também sob o ponto de vista do Robert. E esses dois, logicamente, são os dois seres humanos que vão formar o casal da nossa história. Eu queria começar falando primeiramente sobre a Melinda. A Melinda, ela é uma jovem que desde a infância ela cresceu dentro de um orfanato, ela não conhece os pais biológicos. Provavelmente ela tem ascendência latina, mas também nada é comprovado. E ela passou até quase o fim da adolescência dela pulando de lar em lar, mas ela sempre acabava sendo descartada e voltava novamente para o orfanato. Durante o tempo que ela morou no orfanato, quando ela já era adolescente, o orfanato recebeu, um certo dia lá, uma grande quantia de dinheiro que foi doada por um empresário, um jovem empresário, e esse empresário era, sem dúvida, o Robert Blackwell, o protagonista da nossa história. E a partir do momento que a Melinda viu uma foto do Robert lá exposta no jornal, comentando sobre essa doação de dinheiro que ele tinha feito para o orfanato, lá onde ela morava, ela meio que se apaixonou, foi amor à primeira vista. E ela recortou aquela foto de jornal e guardou com ela lá debaixo de 7 chaves, porque foi assim um crush que veio e, embora naquela época era platônico, foi alguém que marcou a vida dela. Ela ficou completamente apaixonada sem nem conhecer o cara. E tipo, né, como eu já comentei, tudo bem que naquela época poderia ser algo platônico, mas a gente não pode nem julgar a menina, né, porque afinal de contas, quem é que nunca teve um ídolo lá supremo que já guardou a fotinha na agenda ou no celular, né, então
Se nem eu escapei disso na minha adolescência, né? Então quem sou eu pra julgar a Melinda? Enfim, uns anos depois que ela comeu o pão lá que o diabo amassou. Engraçado que quando eu fui escrever os detalhes dessa resenha, né, com a minha colinha aqui, eu escrevi pão errado, né? Vocês já devem imaginar o que eu escrevi no lugar, mas foi sem querer, tá? Mas enfim, é o pão. Depois que ela comeu o pão que o diabo amassou, e aconteceu um monte de coisa, fugiu do orfanato e tudo mais, ela conseguiu batalhar, fez uma faculdade, se formou e, né, ironias do destino, ela acabou indo trabalhar justamente aonde? Na empresa que o Robert Blackwell, ele é o dono, né? O dono supremo da empresa, ela foi trabalhar lá pro cara. Agora vamos cortar pra backstory do Robert. Diferentemente da Melinda, o Robert, ele não foi um cara que cresceu no orfanato, não era pobre, conhecia os pais, né? Ele era basicamente o completo oposto. Ele nasceu em berço de ouro, por assim dizer, sempre teve tudo o que queria na palma da mão. Só que em vários aspectos ele é muito semelhante a Melinda. A gente pode identificar que eles têm vários traços em comum. Um desses traços é que, apesar de o Robert ser, né, cheio da grana, ele nunca teve amor. Ele nunca recebeu amor a não ser o amor da mãe dele. Mas a mãe dele acaba morrendo. E isso o torna uma pessoa ainda mais amarga, com mais algumas outras coisas que acontecem que não vem ao caso aqui. Vocês vão ter que ler o livro para saber. Mas o Robert, né, cresceu nesse, né, ambiente que ele não tinha muito amor, principalmente após a morte da mãe. Tinha também a irmã dele, que ele sempre amou muito, gostava muito, mas na adolescência ele acabou não tendo muito contato, porque ele foi estudar fora. E o livro descreve o pai do Robert como sendo um completo cafajeste e que o Robert criou assim um ranço, né, por ele durante o início da adolescência e juventude, e que ele não suportou o pai até o dia da morte do pai. E isso fez do Robert essa pessoa amarga, né, a parte amarga do livro. A Melinda seria mais a parte doce, né, e o Robert a parte amarga da história. Eu acho que tanto o Robert como a Melinda, eles têm uma visão muito distorcida do mundo, sabe? O Robert vê um mundo muito preto e branco, e a Melinda, apesar de todo o sofrimento que ela passou, ela tenta ver o mundo de uma forma mais colorida, ela tenta ver o melhor nas pessoas. E o Robert é o contrário, ele já acha que, né, ninguém presta, e eu não preciso também prestar, enfim, coisas desse tipo. E bom, como em toda a história que os nossos protagonistas têm que se encontrar de algum jeito, isso acaba acontecendo na história um belo dia em que a Melinda saiu toda atordoada do trabalho lá por causa de uns negócios que a amiga dela lá, a best friend dela, falou pra ela, né? E ela saiu toda atordoada, sem olhar, né, na rua, e quando não, pá, um carro atropela ela, né? Quem já não sonhou em ser atropelada pelo crush na rua, né? Então, foi exatamente isso que aconteceu com ela. Ela foi atropelada pelo ídolo dela, Robert Blackwell. Só que quando, né, os dois se encontraram, não foi o mar de rosas que a gente imagina. Ele não ficou preocupado com ela, né? Não foi sensível pelo que aconteceu. Na verdade, ele já saiu do carro xingando. Por que você não olha, né? Por onde anda essa maluca, né? Tá querendo me botar na cadeia, qual é que é? E é muito engraçado, porque é como se fosse um banho não, né? Um balde de água fria na Melinda, porque a Melinda idolatrou esse cara, a foto, a imagem desse cara, a vida inteira. E o primeiro encontro que os dois têm é tipo o cara atropelando ela e ainda colocando a culpa nela, sendo um completo escroto. Tudo bem que foi culpa dela mesma, porque ela tava atravessando a rua sem olhar. Mas nada justifica o cara ter sido um grosso com ela, e foi isso que aconteceu. E ele só levou ela pro hospital mesmo pra, né, não dar cadeia, não dar processo e tudo mais. Ele foi e prestou os primeiros socorros, mas foi meio que xingando ela lá do lugar onde a Melinda foi atropelada até o hospital. De certa forma, isso abriu os olhos da Melinda e ela, na hora, ficou até sem reação, né? Tipo, né, quem é esse cara? Esse cara não é nada do que eu pintava na minha cabeça, né? O problema mesmo acontece após esse incidente.
Porque daí o Robert, depois que o pai morre, ele precisa receber a herança do pai. E dentro dessa herança tem a mansão onde ele morou, onde ele passou a infância com a irmã, a mãe, e que ele tem ótimas lembranças, né, daquela época. E ele quer ficar com essa mansão que o pai dele deixou. Só que o pai dele deixou uma condição para ele receber a herança. E essa condição era que ele deveria se casar, né, arrumar uma mulher como esposa e deveria se casar. E aí o Robert falou, mas como que isso é possível? Isso é legal, né, no sentido dos termos jurídicos, né? Isso é correto de fazer? Ele podia fazer isso no testamento? E aí o advogado explica que o pai dele poderia deixar a condição que ele quisesse para receber a herança. E assim, se ele não arrumar uma esposa num prazo de 3 meses, essa mansão vai parar na mão da amante do pai dele, que foi a mulher lá que foi amante do pai dele durante a vida inteira. E o Robert fica extremamente, né, doido de raiva, porque aonde já se viu, o lugar onde ele teve as melhores lembranças da vida dele, cair nas mãos de uma mulher salafrária, né, que, tipo, destruiu o casamento, né, do pai dele, da mãe dele. Enfim, o pai dele é um cara que nunca prestou mesmo, e o Robert, consideração e amor, ele só tem mesmo pela mãe e pela irmã. E aí ele fica pensando, caramba, como é que eu vou arrumar uma mulher pra casar em 3 meses? Né? Difícil. Desde que você não seja o Fábio Júnior, mas, né, até assim. Depois que o Robert acaba reencontrando a Melinda na empresa, então aí ele junta um mais um, né, junta os pauzinhos lá, mexe os pauzinhos, e aí ele acaba pensando que a Melinda é a mulher ideal pra ele conquistar e ser a esposa dele. Porque ela não é conhecida, não é rica, vem de raízes pobres. Ele já mandou puxar a ficha da menina completa, já stalkeou toda a vida dela, né? Então, né? O bom de ser rico é isso, que a gente pode stalkear a vida dos outros, né? E parecer um negócio chique, né? E não um negócio aterrorizante, enfim. E aí ele decidiu que ia colocar o plano dele em prática de conquistar a Melinda, de fazer dela a noiva dele e eles casarem nesse prazo de 3 meses e vamos lá. Só que o Robert acha que isso vai ser uma tarefa fácil, né? Porque todas as mulheres caem aos pés dele. E tem o lance ainda de que ele não sabe que a Melinda sempre teve ele como o crush amado, supremo da vida dela. Mas isso torna as coisas mais fáceis no decorrer da história? Não tornam as coisas mais fáceis. Justamente porque aí vem o diferencial, né, da narrativa da Evelyn. A forma como ela construiu os personagens dela, né? Por quê? Porque a Melinda, aparentemente, quando você começa a ler o livro, tem todo esse estereótipo, né? Você pode pensar que ela tem toda essa aparência de moça ingênua. Só que ela não é uma moça ingênua, muito pelo contrário. Ela é uma moça bem esclarecida das coisas. A vida meio que ensinou ela. E ela é uma moça inteligente, ela tenta ver o melhor nas pessoas, mas ela não é burra e ela, né, não aceita, né, qualquer porcaria de, vamos dizer assim, de macho escroto. Ela não aceita qualquer coisa. E desde o dia lá que o Robert tratou ela mal quando ela foi atropelada, ela meio que já abriu os olhos e ficou, né, mais ligada, nas atitudes que o Robert tinha. Então, o Robert, quando começou a avançar nela, né, a dar lá as cantadas e tentar conquistá-la, ele caiu do burro, porque ela não estava dando moral pra ele. Ela meio que estava bem arisca com ele, porque ela sabia que se um cara rico, né, cheio da grana, uma hora tratou mal ela e agora vem do nada tratando bem, alguma coisa ele quer. E ela tava pensando que provavelmente o que ele tava querendo era só uma diversão. E ela não é moça desse tipo, né? Que só quer diversão. Ela é moça que quer coisa séria e tal. Mas tem esse lado que ela não é ingênua e ela não se deixou ser enganada facilmente, né? Vamos dizer assim. Por outro lado, o Robert também, quando você começa a leitura do livro, você tem aquela visão do cara cafajeste, o cara canalha, o cara que só quer se divertir, mas no decorrer da história a gente percebe que ele também não é nada disso.
Ele é o que eu poderia classificar o Robert como, assim, um cafajeste com princípios, sabe? Se é que a gente pode dizer dessa forma. Até porque o Robert, ele nunca quis ser comparado com o pai, que o pai realmente era um canalha que traiu a mãe e ele nunca queria ser um cara daquele tipo. Então, tipo, quando ele saía com as mulheres, outras mulheres, quando eu ainda não tinha tentado conquistar a Linda, ele já deixava bem explícito com quem ele entrasse em contato que ele só estava a fim de diversão e nunca foi de enganar, de engambelar mulher nenhuma. Então ele era assim, eu posso descrever o Robert no livro como um canalha com princípios. Era isso que o Robert era, né? Ele era um cara que, apesar de certa forma, estar enganando a Linda para conquistá-la, sem contar o porquê, o verdadeiro porquê, ele é um cara que tentava agir de maneira justa com ela naquilo que ele podia. Eu diria assim que Doce Amargo ele é um livro que ele consegue mostrar muito bem essa área cinza que os seres humanos têm de lidar a vida inteira. Que o fato de que ninguém é 100% bom o tempo inteiro, ninguém é 100% mal. Ninguém é 100% santinho, vamos dizer assim, comportado e nem 100%, sei lá, sacana o tempo inteiro. A gente acaba sempre tendo, né, uma mistura do lado bom e do lado ruim, né, na vida da gente. E a gente vê isso tanto na vida da Linda como na vida do Robert. Já vou avisando que o livro ele tem a parte 2, ele tem a continuação e o que eu posso garantir é que tem um plot twist no meio dessa história, né? Mas pro final da história tem um baita de um plot twist que você fica assim, meu Deus do céu, né? E assim, eu diria que algumas situações, né, mais pro final da história, que levam pro arco final da história, elas são bem previsíveis. Mas apesar de essas situações serem previsíveis, ela ainda não tira a expectativa que você tem com aquilo que você sabe que vai acontecer na história. Aquele negócio é um clichê. Você sabe que aquilo provavelmente vai acontecer, mas na hora que você vê lá o Robert fazendo as cagadas, você vê a Melinda fazendo burrada, você fala, gente, não faz isso, menino, não. Melinda, minha filha, o que você tá fazendo? Não faz isso. Você sofre por um e sofre por outro também, mas, gente, é totalmente válida a leitura de Doce Amargo. Ele é ótimo, né? Vamos apoiar as leituras nacionais, um romance, assim, maravilhoso. Créditos pra Evelyn, beijo pra você, minha linda. E assim, foi uma leitura muito gostosa que eu tive, eu sofri junto. Ainda tô precisando ler o segundo livro, espero que tenha, né, um final que eu almejo. Bora ler Doce Amargo, que é um livro assim, nacional, muito bacana, que vale totalmente a pena. Então depois que vocês lerem, dá uma passadinha aqui no canal do Blog da Liga, deixa um comentário, me conta o que vocês acharam do livro, tá bom, pessoal? E vamos sofrer junto, que é pra isso que a gente existe, né? Pra compartilhar sofrimento. É isso aí. Beijo grande, gente, até a próxima!